E agora nós conversamos com uma especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Se você sofre com estalidos nesta região, ronco, apneia durante a noite, você vai tirar todas as suas dúvidas agora com a doutora Andréa Geberto. Doutora Andréa, o que nós podemos entender sobre a cirurgia bucomaxilofacial? A cirurgia bucomaxilofacial ela é uma especialidade odontológica. Né? A gente é responsável pelas cirurgias que são feitas dentro do consultório, são cirurgias orais menores aí, que chamam-se as extrações de sisos, as biópsias pequenas, os implantes, os enxertos, né? E a parte mais cirúrgica maior a gente faz dentro do hospital, que a gente é responsável pelos acidentados, né? As fraturas de face, as cirurgias ETM, as cirurgias ortognáticas, que são responsáveis por corrigir os prognatismos mandibulares aí, e cirurgias de cistos maiores. Então, quais são os problemas mais comuns que exigem esse tipo de cirurgia, tanto no consultório quanto nos atendimentos em hospitais? Dentro do meu consultório, o que eu mais faço é extração de siso, né? Extração de siso e implante, né? A parte vem também outros tipos de cirurgias menores, como cistos, cirurgias de freios, de língua, de lábio, mas são em menor quantidade, né? A parte mais hospitalar que a gente faz, segunda-feira, eu trabalho dentro de um hospital que eu faço só fratura de face há 11 anos, né? E aí, cirurgias eletivas que a gente faz, que tem mais procura, são as cirurgias ortognáticas, que é a correção desses prognatismos, né? E as cirurgias de ATM, que estão relacionadas aos barulhos da ATM. A gente consegue fazer hoje cirurgias por vídeo aí, que são muito procuradas para melhorar esses barulhos. E no que se refere então à tecnologia utilizada nesses processos cirúrgicos, elas vêm então como uma forte aliada para ajudar nesse trabalho. O que você poderia falar sobre isso? Sim, hoje a gente tem duas evoluções importantes aí que a gente usa, que uma é o uso desse artroscópio, que é um equipamento que a gente faz algumas cirurgias por vídeo, né, para ter menos cortes, um pós-operatório melhor, né, e um resultado melhor também de recuperação. Né? E temos também agora os planejamentos virtuais em 3 dimensões, que a gente associa a tomografia do paciente com as fotos e a gente consegue interpor isso e fazer um planejamento virtual online. Isso dá mais segurança para os dois lados, tanto para o profissional que está operando como para o paciente? Isso ajuda para a gente prever alguns acidentes anatômicos que a gente tem para evitar pegar artéria, pegar nervo, né? Ter sangramento durante a cirurgia e prever um resultado melhor para o paciente, diminuindo o tempo de cirurgia, né? Ter um planejamento mais exato nesses planejamentos virtuais. Para o paciente que está buscando um bom profissional, o que ele deve esperar de um cirurgião? O cirurgião bucomaxilofacial ele tem uma formação diferente, né? A gente tem uma formação geralmente de 2 anos a 3 anos e meio aí, dentro de um hospital, e a gente tem um treinamento um pouco mais só em cirurgia, né? As outras especialidades aí, elas geralmente têm especialidades de treinamento de 1 ano só, né? Então, durante a especialização de cirurgia bucomaxilofacial, a gente tem um treinamento mais intenso, que a gente faz as cirurgias menores e também faz os plantões hospitalares para ter uma vivência melhor do hospital. Quais são os aspectos levados em consideração para a realização de uma cirurgia? Geralmente obrigatoriamente a gente tem que fazer consulta inicial, né? Para poder avaliar bem o paciente, tanto de problemas sistêmicos, como fazer um exame clínico bem detalhado. E logo a partir dessa avaliação, pedir exames complementares para saber se tem necessidade de fazer ou não a cirurgia, né? Por exemplo, se o paciente vem aqui para extrair um siso e o siso está totalmente eruptado, tem uma boa higiene, né? Ele não tem necessidade de fazer essa extração desse siso, ele consegue manter esse dente até que ele tenha uma cárie ou que tenha algum problema que tenha que remover, né? A partir do momento que a gente tem uma dificuldade de escovação e que a gente forma cárie e geralmente tem uma infecção recorrente, ele tem uma indicação de fazer,
né? Cirurgias hospitalares aí, na parte do trauma, quando o paciente está fraturado, né? 90% obrigatoriamente ele tem uma necessidade de fazer a cirurgia, né? Por quê? Porque isso envolve uma parte de estabilidade para funcionar todo o teu sistema de mastigação, né? Senão ele continua fazendo mobilidade e tem uma dificuldade de se alimentar e tocar a vida normalmente. A cirurgia bucomaxilofacial é indicada apenas para doenças ou tem relação com a estética? Geralmente está associado com doenças, né? Hoje a gente tem essa cirurgia que a gente corrige esses prognatismos ou falta do comprimento da mandíbula, que a gente também consegue avançar isso, mas geralmente está associado a doenças, né? E esse tipo de cirurgia não é considerado estético, é considerado uma cirurgia funcional para que o paciente possa se alimentar melhor e ter uma função mastigatória e funcional normal. Como que é o processo de operação e quais são os cuidados que se deve ter? Dentro do consultório, a gente consegue fazer de duas formas, né? A gente faz com anestesia local, né? Aí o paciente tem que vir bem alimentado, né? Geralmente eu faço um medicamento antes para inchar menos, né? E o paciente sempre está orientado a deixar os alimentos e o gelo preparado em casa, que são as coisas que ele vai usar nos 2 primeiros dias, né? A partir do 3º dia, ele vai fazer tudo quente, compressa quente, comida quente, e aí vai ser indicado um líquido de bochecho para ele poder limpar bem os pontos no pós-operatório, né? Isso em qualquer caso? Na maioria das cirurgias orais menores, sim, né? E existe a possibilidade também do paciente fazer com sedação dentro do consultório, né? Aí é chamado um anestesista, que vai fazer aquela sedação como se fosse de endoscopia, faz pela veia, um medicamento, e o paciente pode fazer a cirurgia mais tranquilamente, que no pós-operatório ele não vai lembrar disso e não vai ter uma lembrança ruim da cirurgia. E falando em pós-operatório, quais são os cuidados que tem que ter após a cirurgia? Depende do tipo de cirurgia. Se é uma cirurgia oral menor, o paciente geralmente vai ficar afastado aí uns 3 a 4 dias do trabalho, né? Nos 2 primeiros dias vai fazer compressa de gelo e comida fria. A partir do 3º dia, ele vai começar a fazer alimentação mais quente e compressa quente, e aí sim ele vai começar a desinchar. A higiene vai iniciar desde o começo do 1º dia, né? Vai fazer a limpeza com o cotonete molhado num líquido de bochecho e a partir do 2º dia vai escovar e fazer o bochecho normalmente. A maioria das cirurgias incham no pós-operatório, por isso que a gente faz um medicamento antes para inchar um pouquinho menos. Aqui no consultório eu faço uso de um aparelho de laser no pós-operatório, que também ajuda a ter uma cicatrização melhor, menos inchaço pós-operatório e ter menos incômodo no pós-operatório. E esses pacientes que reclamam de estalo na articulação, como é possível tratar e olhar para isso? Inicialmente, esses pacientes eles têm que passar pelo exame clínico, né? Geralmente a gente pede ressonância magnética para poder avaliar a mobilidade do disco articular, né? Dentro da articulação da ATM, né? A gente tem um disco articular que é responsável pela lubrificação da ATM. E o único exame que a gente consegue ver esse disco é a ressonância magnética. Geralmente esses barulhos estão associados ao apertamento dentário, que faz uma diminuição da lubrificação da articulação e começa a deslocar o disco, né? Iniciando esse barulho, geralmente a gente começa com um tratamento clínico antes, que é feito com placa para bruxismo, né? Que é um dispositivo intraoral que vai usar só de noite. Isso diminui o apertamento dentário e libera um pouco disso para tentar recuperar e começar a produzir o líquido novamente, né? Se isso não parar somente com esse tratamento clínico, 5% dos pacientes vão para a cirurgia hospitalar, que daí sim é usado aquele artroscópio que a gente falou anteriormente, né? Que é feita uma cirurgia por vídeo de artrocentese. É uma lavagem da articulação e uma lubrificação da articulação novamente para esse disco tentar produzir o líquido novamente e voltar a uma função normal. Como é possível tratar essas questões das pessoas que têm problemas de ronco e apneia? Os pacientes com ronco e apneia, eles geralmente, o primeiro diagnóstico deles é feito por um exame que a gente pede no plano de saúde, chama-se polissonografia. Essa polissonografia ela vai dar o diagnóstico se realmente o paciente está fazendo uma apneia grave ou não, né? E geralmente a apneia mais leve é possível você tratar
com aparelhos de ronco intraorais, né? Que ele faz uma projeção da tua mandíbula e faz uma liberação da via aérea para entrar mais ar e roncar menos, né? Existe uma parte cirúrgica disso também, né? Que é feito o avanço bimaxilar, que a gente chama, né? É uma das cirurgias ortognáticas que a gente falou antes, né? E a gente faz o avanço tanto da maxila quanto da mandíbula, e isso libera a via aérea, dependendo do perfil do paciente, se isso aceitar esse avanço, né, esteticamente e funcionalmente, e aí isso libera a via aérea e melhora bastante o ronco e a apneia. E para as pessoas que estão assistindo e querem saber mais sobre esses procedimentos cirúrgicos, como que elas podem conversar com você e tirar algumas dúvidas? Eu me ponho à disposição para os pacientes marcarem uma consulta aqui para a gente poder avaliar, né? O meu consultório fica na Rua Padre Anchieta, 2050, sala 709. E, se possível, entrar em contato pelo telefone 3359-9663. Nosso programa de hoje fica por aqui. Envie suas perguntas e suas dúvidas para nosso e-mail. Nos vemos na semana que vem. Até lá!